Eu quero chamar aqui uma pessoa muito querida para todos nós. Talvez você nunca ouviu falar nela. A irmã Celi. Ninguém conhece, né? A Dani. Dani, vem para cá. Aleluia. Vou deixar mais pertinho aqui. O Senhor trouxe ao nosso coração. Vou explicar aqui porque pode sentar, você está em casa, minha querida. Amém? A Celi mesmo, a Dani vai explicar a respeito, porque ela está nessa cadeira. E o Senhor trouxe ao nosso coração de chamar a Dani hoje aqui para trazer um testemunho do que Deus tem feito na vida dela, especificamente nesses dias. Eu quero que você abra o seu coração. Fique bem atento àquilo que o Senhor quer compartilhar com a sua vida. Amém? Filha, é contigo. Treinei a noite inteira. Tá? Ah, é? Deixa eu ver se tá ligado. Tá ouvindo? Na realidade, eu não vou falar sobre... Eu tenho muito pouco tempo, então é a primeira transformação. Eu falar pouco, falar muito em pouco tempo. Eu vou falar sobre transformação e processo. O primeiro é esse daqui. Esse daqui é que eu não consigo enxergar vocês. Então, eu preciso tapar o meu olho. Esse olho ele está com um probleminha. E eu vou ser curado, eu tenho certeza. Isso é um processo. E, consequentemente, vai vir uma transformação. Então, eu cheguei na AME há 2 anos. Eu tive vários processos e várias transformações. O primeiro, eu tinha problema com bebida, com alcoolismo, com cigarro. Minha vida estava inteiramente acabada. Eu fui no encontro com Deus, aceitei Jesus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando você está no mundo, você acha que você é feliz. Quando você encontra Deus, você vê que o mundo ele tem máscaras e você acha que é uma felicidade falsa. A verdadeira felicidade está em Jesus. Eu tive, que nem ele falou, de processos financeiros. Esse ano, em fevereiro, eu tive 2 processos financeiros. Em março, meus filhos perderam eu perdi como que fala? A bolsa dos meus filhos. Eu fiquei com uma dívida de R$26 mil. Eu tive problema com o carro, fiquei com uma dívida de R$17 mil. Então, em um mês, eu contraí uma dívida de R$43 mil. Isso em fevereiro desse ano. Quando você está no mundo, você se descabela. Quando você é um cristão, você vive por processos. Você aprende a ter planilha financeira, a ser ciente com essas questões financeiras, e a gente passou tranquilo por isso daí. Pode parecer uma coisa muito terrível. Em março, agora, dia 11 de março, eu fui diagnosticada, que nem o meu médico falou, eu ganhei na loteria. Eu tive um aneurisma cerebral. Eu cheguei no hospital andando, e foi mais um processo que eu tive que enfrentar, de um mês para o outro. E chegando lá, eu já fui internada no mesmo dia. 2 dias após, eu fiz uma cirurgia de cateterismo. Geralmente, essa cirurgia ela é feita para sarar o aneurisma. No caso, quando é um aneurisma simples. No meu caso, ele era muito grande. Então, em vez de colocar um stent, ele não era possível. Eu fiquei acordada nessa cirurgia e foi feito. Ela serviu para estudo, para tirar fotos, para fazer a cirurgia craniana. 4 dias após essa cirurgia, eu fiz a cirurgia craniana, onde, geralmente, eles colocam um clips no teu cérebro. No meu caso, foram 3 e 2 parafusos.
Foi furado aqui, eu levei 19 pontos na cabeça. Por isso que eu estou com esse lindo corte de cabelo. Foi mais um processo. Nesse tempo, quando eu cheguei no hospital, eu não sabia nem o que era aneurisma. E ali eu fiz uma oração de entrega. Eu pedi para Deus, falei, Deus, eu sei que o seu plano é perfeito. Eu sei que você me encaixou num deles. Eu tenho 3, eu tinha, conforme o médico falou, eu tinha 50% de chance de morte, 30% de chance de ficar com alguma sequela, uma sequela muito grave, e 20% de chance de vida. O meu aneurisma ele era tão grande que ele foi comparado com o aneurisma da Marisa, a esposa do Lula, que faleceu. Eu cheguei, no dia que eu cheguei, na noite que eu cheguei no hospital, eu estava com essa camisa de esperança. Eu dobrei meu joelho e pedi para Deus. Falei, Deus, se for, como teu plano é perfeito, então, se for, eu tenho 3 chances. Viver, morrer e sair com uma sequela. Sempre tive muito medo de ter um AVC, porque eu tenho pressão alta. Eu falei, se for para mim viver, que seja para honrar a tua obra. Porque eu sei que eu não tenho chance nenhuma. E se eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, andando e falando, eu vou sair para te honrar. Se eu morrer, que era a maior chance, 50%, eu vou sair daqui, eu peço que o Senhor dê força para o meu esposo, para os meus filhos, porque eu tenho 3 filhos, e para a minha família. Por quê? Meu marido vai perder a esposa, meus filhos vão ficar órfãos. Então, eu peço que o Senhor dê força e sabedoria para eles. E o terceiro, o meu medo maior de eu ficar um dia numa cama, com sequelas, não falar, não andar, o Senhor me dê a força que eu preciso e a sabedoria para que eu possa lidar com essa situação. E naquele dia em diante, eu me agarrei em Deus. Quando eu me agarrei em Deus, naquele quarto do hospital, eu fiquei 10 dias e sofri 2 cirurgias. O que acontece? Quando você tem propósito, se você quer viver transformação, eu peguei em Deus, o que acontece? Ali vem o quê? Deus é a tua base, você consegue ter serenidade, tranquilidade, Ele consegue te dar só benefícios. Eu passava tranquilidade para a minha família, eu estava tranquilo, os médicos ficavam de cara, porque as enfermeiras entravam no quarto e falavam assim, você tá tudo bem? Eu falei, estou. Elas falaram, o que você tem? Eu falei, aneurisma. Era estampado na hora, assim, dava para ver. Essa menina não sabe que vai morrer. Era muito nítido. E, depois disso, eu consegui passar tranquilidade para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família. Eu fiz até live, né, Vitor? No hospital. As enfermeiras querendo dar remédio, eu estou numa live, não posso. E onde que ficou o aneurisma? Lá embaixo. Eu nem lembrava dele. Então, isso é viver com Deus. Agora, quando você... Então, você tem 2 formas. Quando você se agarra na tua doença, se agarra na coisa ruim, o que vem? Você vai chorar, você vai gritar, você vai se desesperar, vai te dar desesperança e você vai enfraquecer e você vai acabar morrendo. Às vezes nem pode morrer da doença, pode morrer por outra coisa. Naquele quarto de hospital, eu vi o que tem mais valor hoje em dia. Eu não tinha noção. O que vocês acham que tem mais valor? A vida. Porque quando você vai para um hospital e você percebe que eu era medicada a todo tempo, porque meu aneurisma estava tão grande que se eu não tomasse remédio para dor, ele podia estourar a qualquer momento. Então, eu não podia sentir dor de forma nenhuma. Então, naquele hospital, eu vi que a vida tinha valor. E eu comecei a perceber que a vida é feita de tempo.
Você tem segundos, minutos e horas. Como que você gasta o seu tempo? Você gasta teu tempo murmurando, você gasta teu tempo fofocando, você gasta teu tempo falando, você gasta teu tempo com coisas erradas? O que eu fiz do meu tempo? Porque quando você não tem esse tempo, você vê que no final das contas ele faz falta. Então ali Deus me mostrou mais uma coisa. Eu saí de lá, eu entrei uma Dani e eu saí outra. Por quê? Porque hoje em dia eu dou valor. Então, se eu falar, eu te amo, não custa nada. Faz bem para mim e faz bem para quem recebe. Então, o que é Deus? Deus é amor. Qual que é os dois principais mandamentos? Ame a Deus de todo o teu coração. E ame aos outros como a si mesmo. São 2 mandamentos. Quando você conseguir cumprir esses 2 mandamentos, você não precisa se preocupar com o resto. Tudo é consequência. Amém? Ganhei o milagre do tempo? Ela está perguntando aqui se aconteceu o milagre do tempo. Nós tínhamos feito um combinado aqui. Espera aí mais um pouquinho, fica aí. Vai se acostumando, Fê. Amém? Nós tínhamos um combinado de estabelecer um tempo. Ela falou, pastor, o primeiro milagre que vai acontecer, mais um, né? Vai ser eu conseguir falar dentro desse tempo. Mas, glória a Deus, aconteceu o milagre do tempo. A sua vida tem sido um milagre nas nossas vidas. Eu, minha esposa, a professora Jo, junto com outros amigos e irmãos, Cris, Anne, estão aí. Nós temos orado pela Dani há quase 20 anos. E ver tudo que Deus tem feito na vida dela é uma alegria, uma gratidão muito grande. Eu queria te convidar a aplaudir o Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito. Amém. Só mais uma coisa. Eu tentei passar a minha história todo esse tempo que eu fiquei no hospital. Ontem fez 1 mês da minha cirurgia craniana. Então, eu não posso pular. Eu tenho várias coisas que eu não posso fazer. Não consigo. São fases, é um processo lento. Mas quem quiser acompanhar o meu testemunho, onde eu conto toda a história, meu Instagram é o C Dani Santos e o meu Facebook é Dani Santos. Pode me encontrar, eu terei o maior prazer em aceitar e vocês conhecerem um pouquinho da minha história, porque ali eu consigo talvez transmitir cada dia um pouquinho. Amém. Porque o testemunho é muito grande, não tem como falar. Amém.